filhos no meio da história, gente. Dois Brothers Podcast. Senhoras e senhores, está começando mais um Dois Brothers Podcast. Eu sou o Kurt, falando diretamente do mundo da lua, onde tudo pode acontecer. E hoje nós temos o nosso querido diretor artístico Augusto Gigli. Uma salva de palmas, senhores. Para vocês também, muito obrigado, é um prazer enorme, Kurt. Grande Salve, Kurt. Quanto tempo, hein, meu querido? Porra, meu Vamos brother, aqui, que ó. saudade. Olha, eu já fiz live, eu tenho feito muitas lives, mas podcast é o meu primeiro hoje, estou inaugurando. Oh, espero que a sua Prazer, primeira hein? vez seja muito boa, Augusto. Primeira vez a gente nunca esquece, né? E aí, Augusto, como é que anda a vida, mano? Cara, muito confusa e agitada ao mesmo tempo. Há dias que a animação e os trabalhos estão bombando. Eu trabalho aqui, eu estou em home, mas faço muita coisa fora, né? A gente tem um planeta hoje se desintegrando por um lado e ao mesmo tempo, hoje eu vi uma notícia muito boa, hein, cara? Para todo mundo que está Manda aí, ouvindo. pelo amor de Deus, Hoje uma eu vi um notícia boa. prefeito falando, novo prefeito, que ninguém sabe o nome ainda, da cidade de São Paulo. Ele falou que Ricardo Nunes, acho que é o nome dele, eu não sei, enfim. Ele estava dizendo o seguinte: já estão montando uma equipe para preparar o Réveillon de São Paulo, lá na Paulista. E mais uma equipe com pessoal de segurança, saúde, tudo junto, e mais uma equipe preparando para o Carnaval. O que significa isso? Não é muito importante o fato do Réveillon e do Carnaval, mas o que é importante é a economia começa a girar, né? A gente está parado, muita gente quebrou, muitas lives foram interrompidas, foram jogadas para frente, entendeu? Então é um alento aí, uma boa notícia. Pode ser que o mercado comece a se aquecer a partir de 100 mil vacinados, né? Então, legal, nós estamos entre 56 e 60 mil, mais ou menos isso, eu não sei quanto, mas mais ou menos 50 e poucos mil aí vacinados em São Paulo. Boa notícia. Para datar, só para datar, nós estamos falando no começo do mês de julho do ano de 2021. Mais exatamente dia 2 do Dia 7. 2 do né? 7. Mas é isso, cara. Então eu vejo com bons olhos essa questão, porque a gente depende desse otimismo, porque eu estava falando no outro dia com um amigo, é o seguinte, claro, eu não vou entrar no mérito do que é economia, mas se você pensar, a economia é a motivação. Se está todo mundo otimista, começa a se mexer o dinheiro, as empresas começam a investir e todos nós profissionais de audiovisual que precisamos desse trabalho, a gente trabalha o B2B, né? Ou se você faz audiovisual para um evento, ou você faz um audiovisual para uma empresa, né? Seja em qual área do audiovisual você trabalha, em qual setor você trabalha, mas tudo é audiovisual. Aliás, aquilo que você está abrindo lá no seu TikTok, no seu Instagram, é audiovisual. Tudo é audiovisual. E o que nós estamos fazendo é áudio, também é audiovisual. É uma vertente, né? Uma derivação do audiovisual. É um braço multimídia. É um braço, e por sinal, um braço fantástico, né? O podcast está tomando. Você falava outro dia, né? Eu estava conversando com você outro dia, você falando sobre o grande ranking aí Eu conheço pouco do podcast, estou mais envolvido com lives, né? Tá movimentando o mercado, o Spotify tá lotando. E, pô, Augusto, tem tantos podcasts maneiro, cara, que a galera ainda não sabe, tipo, de assuntos aleatórios, assim, coisa mais específica. Tem de história, tem de filosofia, ou tem de biologia. Porra, Augusto, tá um mercado gostosinho, velho. Não, outro dia eu estava vendo um de marketing, sem querer eu estava lendo. Tem alguns profissionais do marketing que a gente fica lendo aqui e ali, vejo blogs e tal, acompanho blogs, sigo algumas dessas, tanto do marketing como pessoal também de designer. Eu sigo muitos designers, sigo roteiristas, enfim, a gente vai seguindo uma série de pessoas, humoristas, porra, eu sigo vários humoristas, programas de TV, alguns programas jornalísticos. Eu sigo, tento ter uma visão um pouquinho mais eclética dentro das redes, né? Até pelo trabalho de criação que a gente faz. Eu costumo dizer assim, cara, eu assisto tudo que tiver na minha frente eu assisto. Em televisão, assisto de culto evangélico, a programa de auditório, novela. Se eu puder assistir um pedacinho, não
paro assim para ficar o dia inteiro assistindo uma novela. Não acompanho série, Netflix, Amazon Prime, HBO, acompanho algumas de cada uma. Eu estou assistindo, se você abrir lá o meu perfil, eu tenho pelo menos umas 3, 4 séries que eu assisto. Algumas eu chego até o final. Mas o meu objetivo não é. Eu não sou só um espectador, eu estou lá porque eu quero absorver, eu quero entender como é que foi criado. Então eu quero sempre estar assistindo, vendo várias coisas. Né? Cara, eu também Então, eu gosto de ir passeando por um pouquinho de cada um. Às vezes a galera tá falando, eu nem curto muito o tema, mas eu vou lá, assisto só pra entender o que tá atraindo esse povo. Aí eu assisto um pouquinho e tal, mas também nem sempre eu tenho paciência pra terminar, cara, porque é não, para difícil. terminar é difícil. Mas você sabe o que eu estou assistindo essa semana? Eu vou te falar. Estava assistindo a semana passada, não terminei ainda, eu estou assistindo, que é o Westworld, né? Que é uma série sobre pessoas, androides humanos. É um parque temático com android, onde as pessoas vão lá se divertir. Ponto. Agora, essa semana eu comecei a assistir, que tá maravilhoso, cara. É o filme do Godzilla, um desenho, um anime japonês do Godzilla, uma outra O pegada. 1? Não, não é filme, é uma série. Chama Godzilla Single Point, ponto singular, acho que é isso, ponte singular, single point em inglês. Godzilla é uma série, Netflix é um anime. Tem uma temporada, acabou de estrear, eu devo estar na Porque sétimo episódio. tem um filme da animação do Godzilla também. Tem, que são 4 capítulos, não é? Não, o filme são dois, tem o Godzilla 1 e o Godzilla 2, o filme desenho. Fora os filmes live action, vamos esquecer isso, o Não, filme não, não desenho. live action não, eu tô falando desenho, mas eu já Então, assisti mas um que desenho são. tem um e o dois, mas filme, eu não sei se Que é agora eles muito. Mas é um que eles fragmentaram. moram fora do planeta? Putz, cara, olha, eu não assisti pra falar, Augusto. Esse, não, tem um que acho que tem 4 episódios, ele é muito louco. Os caras, também japonês, eles moram fora do planeta. O planeta Terra foi destruído pelos monstros. Aí os caras eles moram numa nave, como se fosse. Eles estão Numa na base atmosfera. espacial. Estão tentando voltar. E eles voltam para a Terra. Quando chega aqui, o Godzilla está aqui atacando. Eu vou confessar para Caraca, você, velho. tenho assistido um monte de coisa de Godzilla. Tem muita. Ó, esse é um, essa série que estreou agora é outro. Tem o que entrou no ar aí agora, há um mês, né? Que é a porrada entre o King Kong e o Godzilla. Esse eu não assisti, mas eu assisti o King Kong e assisti os 2 Godzillas anteriores. Não, eu sou apaixonado por isso, Eu cara. também, Augusto. Eu Eu, adoro Godzilla, eu acho adoro uma esse negócio de. cultura interessantíssima, entendeu? Acho que esses caras têm uma criatividade, cara, tem uns folclores, uns elementos que foram colocados, acho que tem muito a ver, enfim. Então, eu assisto de tudo, eu sou bastante eclético mesmo, entendeu? E é muito bom, cara, é muito bom. Essa série aí vale a pena, se você tem Netflix, se não tiver, é um desenho, um anime, mas muito bem feito, cara. Muita referência. Inclusive, eles têm uma referência logo no primeiro capítulo. Minha filha que estava vendo falou assim: pô, pai, é o Shihiro. Eu não vou me lembrar agora o nome do cineasta, do desenhista japonês. O início dessa série parece As Viagens de Shihiro. Parece que eles fazem uma referência. Porque o cara é um ícone lá, né? Mas enfim, é isso. Caramba, Augusto. Augusto Gigli assistindo Godzilla. Porra, cara, eu gosto, não, assista. Tem outros desenhos. O Shihiro lá, o autor do Shihiro, eu assisti uns 3 dele também. Não, e ó, salvo engano, o Shihiro foi premiado, concorreu ao Oscar, Foi, não não teve um só negócio esse, tem assim? um outro dele. Não vou me lembrar os nomes agora, cara. Ele tem um tipo de maneira de desenhar, de contar história muito peculiar, né? Ele não vai para essa pegada. O Godzilla que eu tô assistindo é outra pegada. É uma pegada de explosão, de porrada. Ele não é para essa pegada. A pegada dele é outra. Ô, Augusto, agora o que eu quero saber é o seguinte, mano. O começo aí dessa sua. Da cultura da arte na sua vida, da imagem, do vídeo. Começou pelo teatro. Como é que. Conta um pouco esse. Resume aí pra gente como que foi esse começo aí na vida do Augusto. Cara, é o seguinte, eu faço arte, eu costumo dizer até assim que eu, desde muito criança, eu sempre fui muito habilidoso, eu fazia artes visuais, manuais, fazia caixinhas, desenhos, quadros, pintura. Tem um monte de pintura na casa da minha mãe, assim,
tacos que eu pintava quando criança, sabe? Tem uns quadros que eram um pedaço de madeira que eu fui lá, pintei, lixei, virou, fazia essas coisas. Então sempre tive essa habilidade, né? É, e mais ou menos no finalzinho da minha adolescência, antes de chegar à maioridade, eu comecei a fazer teatro. Eu entrei em grupos de teatro na escola. Puta, era muito tímido, cara, sempre fui muito tímido. E aí fui buscar teatro e acabei me profissionalizando no teatro. Fiquei muitos anos, dei aulas de teatro, me formei como diretor, como ator, produtor de teatro. Morei fora de São Paulo e produzi espetáculos de teatro. Vivi uma época fazendo teatro. E quando estava fazendo teatro, dando aulas de teatro, isso eu me profissionalizei em Fortaleza, né? Já fazia aqui em São Paulo, fui para Fortaleza, eu morei em Fortaleza há alguns anos. Você nasceu em Fortaleza ou Não, não? não, eu sou paulistano, a minha mulher é cearense e a minha filha nasceu lá, né? E aí, como eu vivi lá, eu acabei me formando. Teve um grande movimento, o Ceará teve um grande movimento entre 1996 a 2000 e alguma coisa, no início, até 2002, 2004. Existem ainda o Instituto Dragão do Mar. Então, esse Instituto Dragão do Mar ele foi nascido lá, teve um polo de cinema e de arte cultural. Isso em meados do ministro Gilberto Gil, entendeu? Quando ele era ministro da Cultura. Grande tempo, saudoso tempo da nossa cultura. Saudoso tempo da nossa Oh, cultura. santa cultura. Ô, saudade. Difícil acreditar que descemos a esse nível de hoje, infelizmente, né, cara? Então nós tivemos tempos áureos. Para quem não sabe, nesse país nós tivemos gente preocupada com a cultura, gente da cultura fazendo cultura, né? Um outro tipo de governo, um governo que valorizava essas questões. Enfim, espero que voltemos ainda, né? Mas enfim. Então, nesse período, eu fazia teatro, produzia, mas eu já lidava com o pessoal de publicidade, já lidava com televisão e comecei, conversava muito. Por conta do teatro, dramaturgia, eu lidava com dramaturgos de escola de dramaturgia que estavam ligados ao cinema. Então, de alguma maneira, eu sempre tive ligado ao audiovisual, mas fazendo teatro. Então, em 2002, aproximadamente, aí eu fui fazer curso de cinema. Aí sim eu comecei a me dedicar um pouco mais para o audiovisual. Cinema mesmo eu não fiz muito. Eu fiz acho que 2 filmes, curtas, metragens, mas. E aí eu comecei a voltar. Eu fazia, como eu era ator de teatro, O curso de cinema, você fez você fez já com que idade, assim? Você lembra? foi em 2002, na verdade. Eu me formei em curso de audiovisual, que a partir daquele ano, né? Então, é exatamente no ministério do Gilberto Gil, foi nesse período. Depois veio uma outra ministra. Não, depois do Gilberto Gil saiu o Gilberto Gil. Bom, não vou me lembrar agora. Sei que foi esse período, o período boom da cultura no Brasil. Foi entre 86, 80, 96, 97, 2000, até 2002, mais ou menos. Foi esse período, entendeu? Eu tinha uns 30 e poucos anos, provavelmente, quando fui fazer cinema, entendeu? Mas eu já vinha do teatro, tinha toda uma experiência com a dramaturgia, com a narrativa, tinha estudado muito isso, tinha montado espetáculos, criado espetáculos, viajado com espetáculos. Né? Tinha o Instituto Dragão do Mar, que existe ainda em Fortaleza, que fomentou esses grupos, então a gente viajou com esses espetáculos para alguns lugares e tal. Então isso foi muito interessante, porque me deu toda uma base, evidentemente lendo, porque o teatro tem uma coisa que é muito interessante. Você, para fazer um espetáculo, você tem que ler muita coisa, né? Necessariamente. Você vai ter que ler um autor. Eu cheguei a montar Shakespeare, Molière, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos. A gente montou uma série Caraca, de que autores. bagagem, velho. Brasileiros, autores importantes. Um autor que é Peter Brook, né, que criou um texto em cima do antropólogo chamado Carley Turbo, né, que era os Hicks. Eu participei dessa montagem, uma montagem com o grande Celso Nunes, diretor de teatro, esteve lá e nos dirigiu na época. Eu era aluno, depois passei a ser também diretor de alguns espetáculos lá. E aí o que acontece? Quando você começa a estudar teatro, você necessariamente precisa ler, você vai começar a ler os autores, você vai começar a ler as cabeças, os pensamentos, para construir um personagem ou para desenvolver uma narrativa, entendeu?
Isso é uma coisa que eu já fazia desde 16 anos, 17 anos eu já lia bastante, enfim, tinha essa curiosidade da arte, né? E lia sobre teatro, sobre cinema um pouco sobre psicologia, eu sempre li um pouco dessas coisas das humanas, né? Da construção, do arquétipo, fui ler Jung para entender um pouco do arquétipo do personagem, enfim. Então são matérias, você vê, olha como que a Jung é o cara metodologia dos 12 arquétipos, né? dos 12 arquétipos e uma série em 1997, por aí aproximadamente, saiu uns livros importantes aí nessa linha da psicologia, da psicanálise também, é, que era o Ri, o Xi e o We, né? Que era a gente foi ler isso para entender. A gente fez um espetáculo em 85, 86 por aí. A gente fez um espetáculo chamado Os Monges, né? De um autor israelense. O que que é isso? Eu Wing estava aqui em São Wishio, Paulo. não sei o quê? O que que é? Como é que O é? nome do homem era um autor israelense, né, chamado Eli Kenan. A gente montou esse espetáculo no Sérgio Cardoso, ali na Rui Barbosa, em São Paulo. Não, mas você falou Wing Shi, não sei o quê? Como é que é? Não, a gente fez o Zix. O Zix foi um espetáculo que eu fiz em Fortaleza, alguns anos depois, né? Com o Celso Nunes, em cima da antropologia. São dois momentos, eu misturei aqui. Então, o primeiro momento aqui em São Paulo, a gente montou um texto do Eli Kenan, um autor israelense, que fala um pouquinho sobre a sua. Enquanto você diminui, ele fez uma metáfora entre os kibbutz. Kibbutz são o povo nômade judeu que andava, que vivia nos kibbutz, eram suas residências, suas comunidades, eram os kibbutz. Então ele fez esse texto, ele falava, era uma metáfora sobre quando o mundo lá fora está crescendo, o seu mundo está diminuindo. Então os kibbutz de cada um iam encolhendo, eles não conseguiam mais ficar dentro, até o momento que eles são obrigados a sair, porque as casas encolhiam. Olha que loucura, né? Então, isso foi em 85, mais ou menos, no Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo, e no Centro Cultural São Paulo, lá na Vergueiro, cidade de São Paulo, ali perto da estação Vergueiro do metrô. Então, a gente montou esse espetáculo, a gente apresentou nesses dois lugares. E logo depois, foi acho que meu último espetáculo, depois eu fiz algumas outras coisas em São Paulo, aí eu fui morar em Fortaleza, né? Aí em Fortaleza, fazendo alguns projetos, eu acabei entrando na escola de direção de teatro, me formei em direção, e para finalizar esse curso de direção, a gente montou o Zix, que o Celso Nunes trouxe uma montagem inglesa, ele já tinha montado no Brasil, lá nos anos 60, e a gente remontou em Fortaleza, depois foi montado no Rio de Janeiro com o Paulo Betti. Esse Ô, mesmo. Augusto, só me contextualiza aí, desculpa. Celso Nunes, ele é Celso Nunes diretor. é um diretor de teatro que mora. Hoje ele deve morar em Santa Catarina. Né? É, um diretor de teatro muito importante na história da dramaturgia brasileira. E ele esteve com a gente dirigindo esse projeto e ele dirigiu o espetáculo Os Zix, que é um espetáculo de um autor chamado Peter Brook, em inglês, e é em cima de uma história. Olha que história maluca essa. É um povo que vivia em Uganda, na África, chamado Ix, IKS. Esse é o nome da tribo. E eles viviam de coletas, eles viviam de caça. E aí, como o governo de Uganda tinha que fazer sobreviver, eles isolaram esse povo na montanha, não deixaram eles mais caçarem, para que os ingleses fossem lá, os europeus turistas, fossem lá para caçar, matar os animais, e com esse dinheiro é uma prática em alguns países aí africanos. E então é mais ou menos essa história. Esse povo que foi reduzido, olha que história maluca. Ele foi reduzido à montanha. Ele começou a parar de procriar, ele começou a se matar. O povo que não, eles eram coletores, eles não conseguiam mais coletar, eles estavam se matando. E aí foi um inglês chamado Carl Turnbull, um antropólogo, foi morar com eles durante um ano ou dois. E esse antropólogo, ele pirou lá. E ele propôs uma coisa, ele quebrou todo o protocolo de antropologia, ele propôs que esse povo fosse dizimado. Ele pirou. E Nossa, ele foi velho. expulso da academia, ou não sei o que, dos antropologistas e tal. Enfim, já faz alguns anos, eu não me lembro de todos os detalhes. Então, e o Peter Brook pegou essa história, esse livro, e escreveu uma peça de teatro em cima dessa narrativa. Muito louca essa história. E vocês Então, adaptaram isso pro teatro brasileiro. e isso foi feito, já tinha sido feito nos anos 60 e poucos, e o Celso Nunes pegou esse texto e montou com a gente no Ceará. Né?
Então era todo o grupo de atores cearenses e eu era o único paulista, né? E eu fiz o antropólogo, né? Foi uma escolha até do Celso Nunes. Falei assim, pô, o único cara que está diferente aqui é o Augusto Gigli, então ele acabou sendo o antropólogo. Então era um personagem de antagonista, né? O antropólogo ele não era o protagonista, ele era o antagonista, porque o protagonista era a tribo. Todos os atores, grandes atores no Ceará, nós montamos esse espetáculo, ficou em cartaz durante muitas noites lá, não lembro agora, alguns meses ficou em cartaz esse projeto. E para poder fazer esse projeto, Kurt, o que é? Eu fui estudar Levi-Strauss, os antropólogos, para entender antropologia. Fui fazer aula, fui entender um pouco sobre as tribos brasileiras, os seus costumes, porque era uma tribo ali também. Você consegue Então, resumir pra galera o que é antropologia aí, mais ou menos? antropologia é um estudo, cara, é um estudo que vai entender como o ser humano desenvolve socialmente, como que é o ser humano dentro da sociedade. A antropologia fala do antro, homem, né? Ser humano. O estudo do ser humano. Como que ele se relaciona? Como que esse ser se relaciona com os outros? Como que ele, não é socialmente, mas assim, como ele, até socialmente, mas existe um outro estudo da sociologia que vai estudar o seu comportamento na sociedade. A antropologia não. Vai estudar o relacionamento do homem com o seu povo. Então, se a gente está falando dos Ziques lá, como esse povo que vivia de uma maneira, quando foi tirado para ele o credo, o Deus, a maneira como ele criar, que ele acreditava, o seu afazer, o seu ofício, porque eles eram coletores, eles foram proibidos de fazer isso. O povo pira. A antropologia vai lá para entender esse tipo de coisa, porque você tem o seu habitat. Quando é restringido, quando é restrito todas as relações suas, você perde a sua relação humana. A antropologia vai estudar isso, essa sua relação humana com todo o seu entorno, entendeu? Então esse é um período de teatro. Eu fiz muitos outros projetos depois disso. Montei em São Francisco de Assis, na cidade de Canindé, dirigi, criei junto com o autor desse projeto, que é o Simonetti, O que é o São Celberto Francisco de Simonetti. Assis? É um O São teatro. Francisco de Assis, o santo São Francisco de Assis, ele nasceu em Assis, na Itália. Mas a segunda cidade de procissão para ele é em Canindé, no interior do Ceará. Então lá tem a cidade de Canindé, que é uma cidade devota de São Francisco. Então tem na Itália, em Assis, e em Canindé, no Brasil, Ceará, entendeu? E eu fiquei lá alguns anos, a gente montou um projeto, esse projeto ficou. Eu fiquei 3 anos nesse projeto. Durante 3 anos a gente montava, porque eu acho que dia 4 de outubro é o dia do aniversário de São Francisco. Então é nesse período que tem a festa lá e foi feito um espetáculo maravilhoso, cara, um espetáculo a céu aberto, com cavalos, com artistas circenses, com fogo. Mano, era uma coisa maravilhosa. É um espetáculo. Eu dirigi o espetáculo junto com o projeto era do Simonetti. Não é do Simonetti. O Simonetti ficou 13 anos, 14 anos. Eu fiquei 3. Aí depois eu parei. Já tinha dado a minha contribuição, foi um prazer trabalhar com o povo lá de Canindé. É uma cidade que, na época, tinha 70 mil habitantes, mas que na época da Romaria para São Francisco, ela vai para 1,5 milhão de habitantes, aproximadamente. Olha que loucura, né? Então, uma cidade como se fosse a Aparecida aqui do São Paulo, mas com as suas características. É uma cidade maravilhosa. Tenho amigos lá em Canindé até hoje, converso com alguns ainda pelas redes sociais. Foi um projeto maravilhoso. E fiz outros projetos no Ceará, isso tudo no Ceará. Eu morei lá 16 anos. E depois eu fui fazer um projeto. Fizemos com um grupo lá, uma cidade chamada Maracanaú, montei 2 espetáculos do Shakespeare, montei na rua, teatro de rua. Inspirado nesse São Francisco, depois eu fui montar o Romeu e Julieta, teatro de rua, e um ano depois eu montei junto com o grupo. Lá tem um grupo de teatro fortíssimo hoje em Maracanaú, que é o grupo Garajal e outros grupos que surgiram a partir daí. Montamos Romeu e Julieta e Sonhos de uma Noite de Verão. 2 projetos que eu me orgulho muito de ter trabalhado com um pessoal talentosíssimo, entendeu? De lá que continua, eles continuam trabalhando. Tem um núcleo teatral lá, o pessoal muito forte, assim, e
curiosamente, assim, eu nunca mais. E eles montaram. A gente conversava, o saudoso Maninho, que é o cara que criou um projeto lá a partir dos nossas oficinas, idealização dele. A gente conversava muito sobre um projeto, misturar Romeu e Julieta com a cultura popular nordestina, que é a cultura do boi. E ele criou esse espetáculo existe até hoje, né? É o boi, meio uma mistura de Romeu e Julieta. Aí, alguns anos depois, olha só que coisa, eu estava em Fortaleza e eles estavam em Fortaleza. Eles são do interior do Ceará, mas eles estavam em Fortaleza e eles falaram: Gigli, nós vamos apresentar o espetáculo, você não quer assistir? Cara, claro que eu quero. Aí eu fui assistir, foi na Unifor, na Universidade de Fortaleza, fui assistir esse espetáculo. Aí eu conheci, no ano passado, acho que o Maninho, que é o idealizador desse projeto, nos deixou, ele faleceu, acho que há 2 anos, mais ou menos, mas eu conversei muito com ele durante esse tempo. Tem até um áudio, ele me mandou um áudio, uma coisa emocionante, falando sobre a criação deles e tal. Cara, então eu fui muito feliz fazendo teatro. Continuo sendo Então esse período ele encerra um pouquinho. Depois eu fiz algumas outras montagens em Fortaleza, vim para São Paulo, fiz uma montagem dentro de igrejas. Eu vim para São Paulo em 2004, voltei para São Paulo e eu voltei para morar em São Paulo. Veio minha esposa, minha filha, e hoje eu sou paulistano da gota. Então, no finalzinho, em 2004 eu saí de Fortaleza e vim para São Paulo. Em 2002 eu fiz curso de cinema lá. A partir daí eu comecei também a mexer um pouco da dramaturgia dentro do audiovisual. E aí vai e vem, vai e vem. Eu acabei migrando para um setor muito específico. Olha só, nós estamos falando do teatro que vem aqui para o audiovisual. E aí eu comecei a fazer vídeo corporativo, né? Comecei a trabalhar isso em Fortaleza, voltei para Fortaleza, fui fazer uma campanha e aí comecei a fazer um projeto aqui, fiz a BASF aqui e alguns aí fui trabalhar na Polishop, fui roteirista da Polishop. Eu trabalhei na Rede TV, trabalhei na Band, trabalhei em algumas TVs, né? Então você vê, eu saio do teatro em 2004, acho que é o auge, é o pico, assim. 2002 é o pico do meu trabalho de teatro. A partir daí, eu comecei dei muitas aulas, fizemos oficinas de teatro para professores, para atores. Então, fiquei um preparador de atores, né? Aí eu parei de fazer espetáculos e comecei a montar pequenos espetáculos dentro das oficinas. Augusto, você sempre gostou de escrever? Sempre gostei de escrever, mas nessa época escrevi algumas peças de teatro que não são boas, graças a Deus elas não existem mais. Eu não tenho testemunho, né? Não tinha internet naquela época, então não tenho esse testemunho. Os textos que tinham foram jogados fora, não eram bons. Mas aí eu acabei migrando para o audiovisual, que eu já tinha feito o curso, mas eu não enveredei pelo mundo do cinema criativo e sim para o corporativo, que é uma coisa muito interessante, cara. Numa dessas empresas que eu trabalhei, o CEO dela disse uma frase uma vez que é uma coisa que acho que resume mais ou menos o que eu entendo hoje como as artes cênicas, ou a narrativa, a dramaturgia, e o que eu faço hoje, que não é arte, mas é vídeo corporativo, é audiovisual corporativo. Né? Ele dizia o seguinte: vocês, quando ele falava vocês, eram nós que éramos criadores, eu era roteirista, o pessoal de marketing e o pessoal de edição, que também é criação, né, cara? Eu considero, assim, a criação dentro do audiovisual 3 partes: o roteiro, a edição e a fotografia, né? São 3 etapas da criação. A criação não é só o roteiro, ele nasce, mas tem que estar ligado com a edição e tem que estar ligado com a captação, que é a direção, né? A captação, que é o olhar da fotografia, junto com a criação do diretor. Então, essas 3 áreas, direção ou fotografia, edição e roteiro, é a criação. Né? A outra parte não é hierárquico, não tô dizendo que é hierárquico. A outra parte, nós temos uma parte técnica, que aí entram as câmeras, a luz, que são extremamente importantes. A fotografia, eu divido a fotografia em 2 etapas. Ela tem uma parte que é criação, que aí tem a ver com a câmera, o que pega, o que significa aquilo, e tem uma outra parte, que é a parte técnica. Aí a câmera, tanto a câmera como a máquina fotográfica, ela tem 2 partes, né, velho?
ela tem o cara que mexe na técnica, um cara que. A transmissão que você está fazendo hoje tem uma parte artística, mas também tem uma parte técnica Com lá. certeza, Entendeu? sim. Então ela não anda sozinha. Não anda sozinha, entendeu? A criação não tem função nenhuma sem a câmera, ou sem o palco, sem os profissionais que tem no teatro. Então, tanto que o sindicato dos artistas ele tem um nome legal, é Sindicato de Artes, Artistas e Técnicos. Olha, o nome já designa a parte que é bem interessante. Você não faz arte sem essa mistura, sem esse aparato de pessoas. Então, esse CEO dessa produtora que eu trabalhei, ele falava assim: cara, vocês são muito artistas, eu quero vender. E eu peguei essa frase, velho. Essa frase, para mim, é uma frase icônica, sabe, Kurt? Eu não quero muita arte, eu quero vender, ele dizia. Mas assim, ele não estava errado. Eu acho que é um termômetro legal. Eu era muito artista, entendeu? E o artista, ele é aquele que viaja e, sabe, assim, às vezes eu vejo que o Brasil é um pouco isso, né? Nós somos, tirando grandes exceções, se você pegar Porta dos Fundos é uma exceção, né? Mas assim, o brasileiro, ele é o artista, mas não tem ninguém para fazer a porra da moldura, né, velho? Entendeu? E você sabe, você também é um artista, você é fotógrafo, você também trabalha com audiovisual. Cara, se você não conseguir vender isso, se você não passar para frente para o próximo, acabou. Você morre na gaveta seu projeto, entendeu? Então, eu entendi essa frase desse CEO, cara. Ela fala assim: você tem que fazer arte, cara, mas a arte é até a página 2. A página 3 ela tem que vender, porque ela já tem que fazer outra. Então, eu comecei a trabalhar com isso. Aí, a partir não em cima desse conceito, mas esse conceito me ajudou a trabalhar com o institucional. O que é o institucional? O institucional, cara, pô, cara, pode criar, velho? Você vai criar. Sim. Ó, cara, fica à vontade, cria. Kurt, eu preciso de um vídeo assim assado. O cliente vira para você. Cara, viaje aí nas suas ideias, tá? Você vai ter todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo, daqui 5 horas tem que estar pronto em cima da minha mesa, que eu tenho que editar, porque amanhã já tem que estar no ar, tá? É todo o tempo do mundo dentro dessas 5 horas. Pronto, entendeu? Aí acabou. Então, aí vamos parar de viajar e vamos para arte. Então, aí eu parei um pouco de fazer o teatro, eu tenho muita saudade de fazer teatro, mas hoje eu entendo a arte e ela, para mim, me alimenta. A parte certa desse CEO é até aí. A parte errada é que a arte, a venda, ou o projeto que você faz na televisão, ou a fotografia, se você não tiver conceitos de arte, fotografia, você precisa ter conceito de luz, de cor, de concentração, de formas, de combinações. Se você não tiver esses conceitos, cara, você vai vender menos, tá? Aí o marketing passa, escreve e fala assim: não, gente, porque nós temos que fazer storytelling. Cara, storytelling é a mesma coisa que a gente fazia. O Monteiro Lobato, em 1900 e bolinha, ele criou um personagem que era dos livros dele, chamado Jeca Tatu. Ele vendia umas historinhas numa revista para um produto chamado Biotônico Vontora. Ele fazia historinha. Sabe o que era aquilo? Storytelling. Ele estava usando o mesmo recurso. Isso existe desde o cara da caverna. Quando o cara estava lá na caverna, fazendo lá, juntava todo mundo, falava assim: galera, é o seguinte, hoje eu catei um mamute, sei lá, eu catei um touro. E a semana que vem, esse touro vai dar pra gente comer a semana toda, mas semana que vem a gente vai ter que outro. Como é que vai? Peraí. Sabe como é que foi? Foi o seguinte, ó. Eu tava. Ele começa a contar as histórias. Não, isso é storytelling, velho. Quando ele começa a contar, ele se veste de boi, faz, quero boi, quero touro, não sei. Quando ele começa a fazer isso, ele está fazendo teatro. É a mesma vertente, entendeu? A história, o teatro, a arte, a pintura, as pinturas nas todo é dentro de uma mesma estrutura. É uma manifestação humana. Então, todas essas manifestações. Então, quando o cara vai lá no tribunal fazer, o que ele faz, o advogado? Ele vai encenar uma dinâmica para convencer ou para atacar. Quando o vendedor vai vender, ele vai criar uma historinha para você se envolver nessa história para te vender. Tudo isso são recursos artísticos, entendeu? Que hoje são usados tecnicamente. Sejam ele a história, chamada hoje de storytelling, seja a fotografia, não, vamos fazer uma arte melhorzinha aqui. Cara, isso é fotografia, isso é desenho. O cara já desenhava lá nas cavernas, velho. Isso não foi feito hoje, isso foi feito há trocentos mil anos, enfim. É uma manifestação humana. Quando eu fui ler um pouco sobre antropologia,
Cara, é a manifestação humana. Pode estar aqui, Kurt, você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha, ou você pode estar lá do outro lado do planeta, entendeu? As manifestações são as mesmas, cara. Cada qual com as suas características culturais. Você sempre vai acreditar numa divindade, ou essa divindade, ou você vai negar essa divindade. Você nega essa divindade e você cria uma divindade interior. Essa relação, ela vai estar em todos os aspectos, cara. Sabe? Ah, porque eu não gosto de religião, eu não gosto de história. Você pode gostar ou não gostar. Essas manifestações são manifestações culturais, entendeu? Religião, a dança, a arte, todas elas são manifestações culturais humanas. Se você. Tudo bem, meu, o passarinho também canta. Meu, o bem-te-vi toca aqui numa árvore aqui perto de casa, canta. Cara, mas a melodia que o bem-te-vi faz é a mesma. Ele só repete, entendeu? Ele não tem um passarinho compositor, entendeu? Fala, vamos Criativo, fazer né? um bem-te-vi diferente, tá? Em ritmo de funk. Não vai ter isso, entendeu, velho? Não vai ter um bem-te-vi assim. Agora, você tem um maluco que tá lá no topo, esses moleques não fazem porra nenhuma, eles ficam no TikTok. Vai ver o TikTok, velho. Tudo bem que tem um monte de porcaria, tem um monte de gente fazendo vídeo qualquer dia, mas tem uns malucos lá dentro, que um moleque fez um negócio e falou assim: cara, esse cara nunca estudou audiovisual, mas ele teve uma sacada aqui, entendeu? Então é o seguinte: se você tem conhecimento, você vai avançar um pouco mais, entendeu? Se você não tem conhecimento, você fica batendo a cabeça. Então, pô, não quero mais tomar vacina. Cara, mano, a Terra não é redonda, velho. Pô, tem gente que estudou o planeta, tem gente que já subiu ali no planeta e viu que é redondo. Entendeu? A gente não precisa discutir as coisas mais básicas. A gente vai ficar passando. Pô, nós estamos no ano 2021, velho. Nós vamos começar a discutir. Pô, você não leu a porra do Galileu, velho? Caralho, então a gente vai ter que repetir tudo isso de novo? Então a gente fica batendo a cabeça nessas coisas no mundo de hoje, entendeu? Então talvez a gente tenha muita informação hoje, Kurt, e eu não sei para, sabe? E talvez a gente esteja voltando à estaca zero, entendeu? Você não acha que esses novos aplicativos quebraram um pouco de uma maneira construtiva, quebraram um pouco os padrões de produção de conteúdo? Porque assim, o TikTok chegou com uma coisa bem mais rápida, que até para essa nova geração, uma coisa rápida e resumida, porque ninguém, Augusto, ninguém tem mais paciência de ir lá no YouTube, dependendo da proposta, é claro, assistir um vídeo de 10 minutos. A galera avança, a galera assiste no mais rápido. Agora o WhatsApp tem a função para você ouvir o áudio do seu camarada, da sua parceira, do seu parceiro, com 2x. Então você ouve agora o áudio do seu amigo com uma velocidade assim ultra rápida. Então, ao mesmo tempo que eu acho que isso é muito bom para produção de conteúdo, para o audiovisual, mais aplicativos mesmo, como o TikTok, como Instagram, como Snapchat foi, porque isso, querendo ou não, agrega e a gente forma novos criadores, novos pensadores, novos roteiristas, porque, querendo ou não, Augusto, essa galera faz roteiro, cara. Essa galera que produz conteúdo, esses jovens, que, eu tenho uma amiga que ela faz looks, né, Augusto? Ela tem um Instagram e um TikTok de looks. E, cara, ela faz roteiro pra gravar. Ela escreve, ela pontua, ela faz tópicos, ela usa até TP, Augusto. Então, assim, mas ao mesmo tempo, você também não acha ruim, porque acaba gerando acesso a conteúdos vagos que tem pela internet, como Terra plana, esse tipo de coisa, e acaba criando grupos teóricos de refutar teorias já, sei lá, concretizadas na academia. Não sei, velho. Você não acha que tem um lado positivo, que agrega, e o negativo é que trazer, igual você falou, muita informação, nem Eu acho, sempre. Kurt, eu acho que tem um puta lado positivo. Isso que eu acho. Eu tô no TikTok, eu fiquei viciado. Outro dia eu parei e falei assim, cara, eu vou assistir só 20 minutinhos só para ganhar meus R$ 3 aqui. Meu, eu fiquei meia hora no negócio, falei, velho, Ai, não posso ficar caramba. muito tempo. Então eu bebo lá de vez em quando, bebo um pouquinho, porque o TikTok vicia. O bicho é bom, cara. É bom. Você fica envolvido. Isso é bom para criação. Claro que tem um monte de gente fazendo qualquer coisa. Tá bom. Mas é a vida. O planeta é assim. Não é o TikTok que é assim. É a vida assim. Tem um monte de gente fazendo qualquer coisa em todos os lugares. Eu sou da criação. Eu preciso beber onde eu tenho gente criando. No TikTok tem cada coisa muito boa, cara. Tem gente fazendo coisa divertidíssima.
sabe? Que tem conceitos. Não importa se você sabe ou não sabe os recursos do audiovisual, que todo mundo já tem escola para isso, entendeu? Se você não sabe, maravilha. Agora, tem gente que tem isso também, tem uns moleques aí que tem isso na veia. O cara nunca fez aula de. Mas ele sacou uma maneira de comunicar. Então, a matéria que eu gosto de dizer que eu trabalho é o seguinte: eu não trabalho com audiovisual, eu trabalho com comunicação. Essa é a matéria, entendeu? A matéria, a mãe de todas, é a comunicação. A comunicação é que manda em tudo. Você está se comunicando? Então pronto, você vai avançar. Se você vê que você não está avançando, é que você não está se comunicando. Como é que se comunica? Não sei, velho. Tem várias maneiras. A cachorrinha aqui que tem, a minha filha tem uma cachorrinha que chama Florzinha. Cara, ela começou a latir, chorar a noite toda. Acordei 3, 4 vezes de madrugada. Ela estava se comunicando. Sabe o que ela estava dizendo para mim? Que estava com frio, velho. Eu tive que sair, agasalhar ela para ela dormir. Ela estava se comunicando. Ela conseguiu? Conseguiu rápido? Não, demorou um pouquinho. Como é que ela conseguiu? Chorando e me perturbando a madrugada toda. Eu tive que levantar para ir lá. Então, essa é a questão. Você se comunicou? Quem não chora não mama, né? Pronto, velho. Não chora, não dorme. Você se comunicou? O moleque tem gente lá. Eu vejo assim o pessoal no TikTok falando assim: não, mas vocês estão olhando, mano, só tem 3 pessoas. Ô, gente, curte aqui. Não é assim que você ganha, cara. Você tem que ter conteúdo. Eu tô aprendendo com o pessoal do TikTok. Eu não tenho essa rapidez, essa agilidade, essa sacada do TikTok. Mas à medida que eu posso, eu trago alguma ideia do TikTok para tentar trazer dentro do conteúdo do corporativo, entendeu? Você abre agora propagandas novas da Prime, a Amazon Prime, propaganda da Vivo, todas essas empresas agora, essa semana, eu estava vendo comerciais que estão na TV aberta. Porque a TV aberta, a pandemia fez isso, né? Reinventaram a televisão, né? A televisão estava meio caída, né? A televisão, você estava quase pegando a televisão e jogando no canto ali. Mas a televisão, você pode ter televisão ou não, mas a televisão ela voltou com força total. Tem programação na televisão. A Globo está investindo em programação. A Record, o SBT, está todo mundo investindo, porque está todo mundo em casa. Em casa você tem o streaming, mas o streaming é pago. A televisão é Mas de eu também graça. acho que eles estão perdidos com essa distribuição de conteúdo, Augusto. Você não acha que a TV tá um pouco Eu também. acho que está todo mundo atirando para muitos lados. Quando você está mais tempo determinado caminho, ou numa determinada estrada, ou numa determinada piscina, você está mais adaptado ao lugar, né? Então, se alguém pula na piscina agora, até saber a profundidade, quantas braçadas vai demorar um pouquinho. Quem já está lá nadando já sabe mais isso. Isso acontece em todos os setores, numa empresa, na televisão, nos canais de televisão aberta, nos streamings, entendeu? Netflix estava aí, estava dominando, agora já não domina mais, tem um monte de gente chegando. Mas cada um está no seu ritmo. Não chega todo mundo igual. Não adianta ter só bala na agulha. É mais do que ter bala na agulha. Não adianta você ter dinheiro. Tem boas ideias. Eu vi a frase como que chama o autor do Games of Thrones? É George Martin, né? George R.R. Martin. Ele diz o seguinte: eu tenho um saco de ideias. Ideias é a coisa mais barata que se tem. Todo mundo tem ideia, velho. Ideia não serve pra porcaria nenhuma. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: a ideia não é de quem tem, é de quem realiza. Então a ideia tá aí, você sobe a mão, pega a ideia, tá aqui. A ideia a gente vai misturando com uma série de coisas. Então, a televisão, eu vejo a televisão interessante hoje, mas a televisão está bebendo na internet o tempo todo, cara, o tempo todo. Porque quem está produzindo? Tá cheio, eu não vou ficar citando nomes, mas tá cheio, porque eu tento ver o que está passando na televisão. Porque a televisão é uma boa escola, cara. Sabe por que é boa escola, Kurt? Porque os caras têm que pensar no começo, meio e fim. Então, se a pessoa tem que pensar no começo, meio e fim, aí você falou assim, pô, essa minha amiga, ela roteiriza. Por quê? Porque ela pensou no começo, meio e fim. Esse princípio não é de hoje, tá? O Aristóteles falou 6 séculos antes de Cristo, ele falou, tudo tem um começo, meio... mas isso é óbvio. É óbvio caramba, velho. É óbvio agora. Mas você tem que ter um começo, você tem que ter um desenvolvimento, uma curvinha lá que chega e termina. Se você tiver esse formato, existem várias maneiras de fazer esse formato. Isso não é uma fórmula engessada, mas é uma característica, é um esquema. Você tem que começar, você tem que fazer um desenvolvimento e você tem que finalizar. Você pode pegar o filme do Tarantino que ele subverte a ordem. Mais ou menos, ele não subverte ordem nenhuma. Ele só muda a sequência. Se pegar o Pulp Fiction, né? O Pulp Fiction,
Ah, não tem começo, ele quebrou. Não, ele não quebrou. Ele só tirou uma história que estava no fim e colocou no início. Ele mudou a ordem. Mas ele tem um começo, um meio e um fim. Como todas as coisas. Se uma piada é legal, puta, aquele cara conta a piada bem. Porque ele sabe fazer o começo, o meio e o fim bem estruturadinho, entendeu? Então o filme. Nossa, meu. Por isso que filme não sei o que é muito melhor que o filme não sei o que. Não, não é que é melhor. É que tá dentro das estruturas. E o cara tá mais tempo na piscina. O cara entrou mais tempo na piscina, então ele sabe nadar mais. Ele estudou a piscina para entrar, ele só não pulou lá e ficou nadando. Agora, você também pode pular na piscina e ficar lá, mergulhando de boa, sem entender a estrutura da piscina. Não tem problema nenhum. Agora, depende do que você quer fazer. Essa sua amiga que você falou, provavelmente ela entendeu isso. Tem gente, Kant, as redes sociais são tão rápidas que as pessoas estão entendendo de tanto observar, entendeu? Você lembra que tinha uma frase falando assim: todo brasileiro é técnico de futebol, todo brasileiro entende de novela, todo brasileiro entende de série, velho, entende de fazer filme. Por quê? Porque assistiu muito, tá assistindo bastante. Aí Não, e chega uma Augusto, hora que até você agora no entende. Oscar. Agora você assiste o programa do Oscar, no outro dia a internet tá bombando, tá todo mundo virou crítico do Oscar agora. Por quê? Porque todo mundo está assistindo, cara. Ninguém está falando de como um avião decola ou sobe, porque você não tem tanto hábito de ver isso. Mas tudo que é filme, você é um expert. Então qualquer um é um expert em filmes. Você assiste o dia inteiro filmes. Ah, não, eu gosto mais de filme. Ah, por quê? Ah, porque filme é mais. Ah, não, eu prefiro série. Porque cada um tem um ponto crítico. Política no Brasil ficou Então, uma coisa que isso que eu todo ia mundo está falar. especializado, O né? foda é que agora todo mundo é juiz, todo mundo é advogado, todo mundo é conhecedor de lei. Tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho que sempre o lado bom é mais interessante, pelo menos tudo melhora, entendeu? Agora tem o raso, quem é raso, fica raso, aí fica mais um monte de gente rasa. Tem que se aprofundar, entendeu? O Leandro Carnal, ele tem uma frase que ele disse no Roda Viva, no programa da TV Cultura, que é o seguinte: o lado bom da internet é que todos estão dando a opinião. O lado ruim da internet é que todos estão dando a sua opinião. Pronto, acho que resumiu, viu? É, cara, você vai ter que conviver, porque eu conto uma história para minha mãe, hoje mesmo eu repeti essa história assim. Tem uma história bíblica que diz que Deus gerou para Abraão e falou assim: Abraão, sai. Abraão é considerado o pai do povo judeu, pai do povo cristão, pai do povo né, islâmico. Enfim, é um personagem da história barra mitologia cristã, religiosa, islâmica e judaica. É um personagem. Tá? Inclusive tem uma novela passando agora que estava falando, acho que estava passando uma parte da vida dele, né? Então, Deus virou para Abraão e falou assim: Abraão, sai da sua terra, pega a sua mulher, sai da tua parentela e vai construir a sua família lá na terra, que era Canaã, que eu te designarei. Vai, velho, vai na fé. E eu vou te dizer, vai por mim. Aí Abraão pegou todas as coisas, pegou os camelinhos dele, não sei o que, e saiu. Então Deus falou isso para ele. O que Deus estava criando? Deus estava criando o seguinte: cada um na sua, cada um na sua família. Então, dentro dessa lógica de Deus, significa o quê? Qual é a possibilidade de você ver aquele seu primo de terceiro grau durante a sua vida? Uma vez. Qual é essa vez? No dia que a sua tia-avó, casado com seu tio-avô de terceiro grau, morrer. Nesse enterro você vai ver esse seu primo. Qual a capacidade de você conviver com ele? Muito pequena. E aí você vai chegar nesse enterro, que você encontrou a família toda, que a sua mãe fala assim: olha, esse aqui é o primo tal, esse aqui. Aí você conhece um monte de gente que você nunca viu. São gente do seu sangue, mas você nunca viu. Ou viu uma vez ou duas. Aí você pensa lá com seus botões: pô, o cara é mó penteiro, esse cara é mó isso, mó aquilo, aquela mina é mó isso, mó aquilo. Pô, aquele cara é legal, eu tive afinidade. Ponto. Acabou. Passou desse dia, você vai encontrar com eles quando? Nunca mais. Nunca Só mais. depois de 50 anos, ou nunca mais. Aí o diabo criou o grupo do WhatsApp. Deus. Aí ele falou assim: não, gente, vamos juntar todo mundo no grupo do WhatsApp. Dá esse negócio de Abraão, sai da sua casa, cada um na sua. Não, não faz isso não. Junta todo mundo. Aí aquele teu primo,
Aquele teu primo que você não via nunca, tava no grupo do WhatsApp. No primeiro dia, o que que é? Ô, gente, que saudade. Quem é você? Ah, eu sou casado com a Berbina, que não sei o quê. Nossa, que legal. Aí conta a história. Primeira semana. Segunda semana, o que que é? Pô, futebol, é Corinthians, é Palmeiras, é Flamengo, não sei o quê. Aí já começa os estresses. Aqui é música. Ah, puta que política. Aí pronto, acabou, velho. É Bolsonaro, é Lula e ferrou. Aí já tá todo mundo, seu filho da puta, aí já começa a brigar, e aí dá pau. Por quê, velho? Você nunca ia encontrar com essa figura você não tem afinidade, velho. Então a internet é um pouco disso. É um monte de gente que não tem afinidade. Você escreve uma coisa e vê um monte de hater falando. O que é o hater, cara? O cara que quer opinar. Ó, vai opinar na casa da tua mãe, velho. Você nem quer opinar no meu. Vai opinar na tua mãe. Chama tua mãe e vai conversar com ela. Um Mas não, detalhe, a maioria dos haters, Augusto, é fake, né? Você vai ver a foto, é um personagem do Naruto. Cara, é o seguinte, também, o Kurt, o que nós fazemos. A minha mãe outro dia me perguntou, até já, acho que comentei isso com você, se não comentei, vai ser. Eu já falei isso num outro lugar. Se alguém já me ouviu, vocês vão ouvir de novo, que eu gosto dessa história. Eu falei assim, minha mãe me perguntou assim, mas filho, o que você está fazendo hoje era o mesmo que você fazia antes da pandemia? Eu falei assim, é e não é. É igual, porque tem os mesmos elementos. Eu sou o roteirista e diretor. Hoje eu sou diretor artístico, que junta a direção. Mas a direção é igual? Não, não é igual. Às vezes eu estou dirigindo com uma tela. É uma tela que eu estou dirigindo, mas são pessoas que estão lá. Eu não estou dirigindo a máquina, estou dirigindo a pessoa. É como tem uma produtora que eu não vou citar o nome, uma grande produtora aí, que diz assim: não, agora nós temos equipamento automatizados, câmeras robóticas. E a câmera robótica, velho, ela vai pro evento como? Ela pega a perninha dela e anda, vai lá, entra no carro, velho. Quer dizer, a gente trabalha no digital, barra, um monte de gente tem que fazer o digital. Você está no digital, eu estou no digital. Mas alguém montou esse seu digital. Que foi a máquina que montou? Não estamos ainda no Exterminador do Futuro, sabe? As máquinas não estão. São inteligentes, barra, mas tem um cara. Na câmera robótica, puta, é muito legal a câmera robótica. Mas tem um cara operando lá na mesa de corte, lá no Twitter, né? Então, acho que nós estamos vivendo. Isso tudo, estou querendo dizer o seguinte: nós estamos vivendo um tempo de endeusamento do digital, da tecnologia, né? E em detrimento da nossa capacidade criativa, né? Aí eu liguei para uma empresa X aí que eu tinha feito, não sei se foi telefone, eu falei assim, não, mas é porque aqui o sistema, eu falei assim, quer dizer, o sistema não está constando isso. Eu falei assim, e o sistema não está constando, eu estou errado. Eu paguei, o sistema não está constando, quer dizer, o sistema está certo e eu estou errado. Só porque o sistema diz que não tem, quer dizer que a gente está endeusando as máquinas, sabe? As máquinas parece que elas não erram. E parece que o cara que criou é um gênio. O cara é um idiota que criou aquela porcaria que não funciona. Aquele seu micro-ondas que tem 63 botões. Pra que o seu micro-ondas tem 63 botões, velho? Você usa dois, velho. Quem é o cara que criou isso? Aquela porcaria daquela lata velha. Você só precisa para esquentar leite, mais nada. E para fazer pipoca. Não, mas ele tem um botão que descongela. Tá bom, descongelar é legal. Não, mas tem aquele que faz não sei o que. Bem, para que você precisa disso, velho? Só que para vender, eles botaram 63 botões. Um idiota de um cara que programou aquilo, programou que nem o Rabito para ganhar um emprego, para ficar. Ele criou várias coisas que não servem para nada, entendeu? Ou seja, e aí tem uma matéria que estuda isso. Eu comecei a ler sobre isso, que é UX, né? Que é a experiência a experiência do consumidor, né? Então você fica recebendo reclamação. Porra, cara, você não sabe. Porque tem isso, ô Kurt. Você começa a mexer com a máquina, você se sente um idiota, né? Programando. Porra, eu não consegui entrar nesse aplicativo. Cara, você é um idiota, você não sabe mexer no aplicativo. E quem disse que você tem que saber? É a máquina que tem que te fazer o possível para você. Se você não está entrando no sistema, é porque o sistema não é capaz de ser tão amigável a ponto de você entender. Então tem um idiota lá que programou aquilo errado, entendeu? Então não é você que está errado. Aí você vai falar com a minha mulher, eu não sei mexer porque eu não vou ter que estudar a internet para mexer no celular. Não, cara, é a internet, é o celular que é uma besta que não aprendeu a lidar com a sua inteligência. Então, o que está errado é o contrário. A máquina está errada.
Não, mas perfeito, Augusto, perfeita essa reflexão, sério. É, a gente se inferioriza em relação à tecnologia. Então tem um endeusamento da tecnologia, cara, que é importante, mas não é a última palavra. Cara, eu achei. Quando eu conheci você, eu já tinha achado muito curioso esse lance dessa mutação que você teve do teatro pro vídeo corporativo, né? Para as produções corporativas, pro institucional, porque é um pulo. Claro, a gente tá ali dentro da comunicação, mas artisticamente falando, é um pulo discrepante. É bem diferente, né? O teatro é mais lúdico, mais criativo, mais romântico. O institucional não tem muito romantismo, é uma coisa mais fria e comercial. No geral, o teatro é mais arte, né? Claro que tem o teatro comercial feito para. Mas ele é arte, né? Mas ele depende que você reproduza uma série de coisas. O corporativo, ele pode até beber na arte, mas ele tem que ser prático, ele tem que ser. Ele é venda, né? Ele é business, né? O teatro não é business, embora ele também seja business, mas ele bebe na arte. A fotografia também é arte, é contemplação, mas ela tem uma série de regrinhas lá para funcionar. O cinema também, né? Mas o corporativo, cara, ele tem que ser mais ágil, né? Ele tem que ser mais ágil. O teatro você tem um tempo para preparar. O corporativo não tem isso, né? Geralmente, quando chega um projeto para você, fala assim: não, gente, era para ter sido pronto, era para estar pronto ontem. Inclusive o cara furou, nós temos que fazer para amanhã. Pode ser? É para amanhã, cara, sabe? Ou é para ontem mesmo, né? Como Não, a gente quantas diz. vezes, para quem não sabe, a gente já trabalhou junto numa produtora, onde Isso, é. eu fui roteirista e diretor também. Claro que eu era um júnior, né, mano? Eu não tinha a bagagem que vocês, os roteiristas mais experientes, tinham. Mas ali eu aprendi muito com você, né, Augusto? Pra mim você foi um mestre ali, você, o Ló, até mesmo o Vaguinho, toda essa galera. Mas, ô Augusto, ali eu aprendi, velho, com o vídeo corporativo, que era uma produtora focada nisso. Eu aprendi a correria, velho. Isso que você tá falando, eu senti na pele ali, velho. Claro que, igual eu falei, eu não tenho a bagagem que vocês têm, mas eu tive o prazer de trabalhar junto com você. Então, a gente era do setor criativo, então, mano, as nossas brainstorm era. E a empresa também botava muito no nosso cu. Era uma coisa tipo, o corporativo, velho, ele tem um prazo. Porque ele tem que vender, né? Ele tem que bater a meta dele. E geralmente, né, Kurt? Qual que era o cliente da gente? O pessoal do marketing, né? Ou o pessoal do RH. Geralmente é esses dois departamentos que contratam, né? RH ou no máximo financeiro, mas é RH ou marketing. Então, todo departamento que tem meta, né, para bater. Aí chega lá no criativo a gente, que é do criativo, porque mesmo nessa produtora, né? Essa produtora que a gente trabalhava no criativo, mas junto com a gente tinha o pessoal da produção, que é quem executa, né? E aí você tem um outro pessoal junto, os técnicos, né? Que é quem monta toda a estrutura. Aí você tem a da logística, né? Para pegar e trazer, para levar, né? Que tem a ver com transporte, né? Então você vê quantos profissionais, quantos setores, né? São todos profissionais de uma produtora, mas são setores diferentes que para trabalhar junto. E é isso que você falou. É tudo para ontem, que tem que ser pá, 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 pá. Eu acho legal isso. Tem a parte ruim e a parte boa, tá? A parte ruim é que você tem pouco tempo para criar coisas, mas aí você aprende também a ter decisões mais assertivas, né? Não, e Augusto, eram projetos milionários que a gente não podia ter muita margem para erro. Você lembra que era uma pressão com os valores, tipo, ó, é o seguinte, mano, é o Bradesco, é o Santander, é o Magazine Luiza. Fala aí, Augusto, nós tínhamos os clientes, a gente atendia uns clientes foda lá. E isso era bastante sério, né? Porque você tinha às vezes um tempo muito curto para produzir, mas quando chegar lá tinha que ser executado. E assim, quando você pegava, se não aceitava, aí a responsabilidade é toda sua, né, Kurt? Não tem mais essa. A partir do momento que você aceitou fazer o projeto, não importa se alguém morreu, se você está vivo, assim, você vai morrer. Morre amanhã. Primeiro entrega o trabalho, depois você morre. Não é que você pode morrer qualquer um. Eu quero entrar nesse negócio de live agora, porque é o seguinte, Augusto. A internet, ela foi criada lá em meados, final de 60, comecinho de 70. Em 95, a Microsoft já tinha editado a versão popular do Internet Explorer. Em 2004 chegou o Facebook, Augusto. 2005 o YouTube. Aí só que aqui no Brasil chegou em 2007. Aí veio 2010 Instagram. O TikTok, ele chegou em 2014, mas 2019 foi o boom. Aí, mano, eu fui atrás um pouco desse lance de live. Augusto, o Brasil é top do ranking mundial de lives, cara.
Augusto, o futuro são as lives, cara? É uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. A gente, a gente tem conversado muito sobre isso. Não só conversado, a gente tem trabalhado sobre isso. Olha, existe um filme chamado Metrópolis, que é do Fritz Lang, um filme alemão. Ele é praticamente. Ele foi feito mudo, não tinha áudio ainda naquela época. É um filme de ficção. É considerado o pai da ficção científica, o Fritz Lang. Ele viveu na Alemanha. Para você ver, o Hitler gostou tanto do filme dele. Esse filme tem 2 horas, 3 horas. Foi feito em 1926 e 27. São essas duas datas. O filme ele dá 27, tem alguns textos que dizem que foi 26, 27. É nesse período, 27, 26, 27. Metrópolis. Esse filme, se você não assistiu, como que é o nome da cidade do Super-Homem? Metrópolis. Metrópolis. Você assistiu Blade Runner? Assisti. Aquela imagem do Blade Runner é inspirada no filme do Metrópolis. O Queen fez músicas inspiradas no Metrópolis. O Metrópolis é o filme que mais inspirou obras, até hoje inspira. Essa maneira gigantesca de fazer os filmes futuristas, Metrópolis sacou isso em 1926 para 1927. Agora, deixa eu te falar uma coisa que é interessante. Tem uma cena nesse filme que o cara todo-poderoso ele vai falar com um chefe que está tendo uma revolução nos seus empregados. E ele cria um androide. A cabeça dessa androide, como é que chama aquele personagem do Dourado? C3PO. Então, ele é um masculino desse personagem de Metrópolis. Foi inspirado no personagem de Metrópolis. Ah, do C3PO do Star Wars, né? Nós estamos falando Star dele? Wars. Esse personagem é exatamente o masculino daquele personagem. Foi inspirado nesse personagem. Ele inspirou muita obra. Até hoje em dia se inspira coisas, Metrópolis. Metrópolis tem uma cena que o cara, para falar, o chefe, o todo-poderoso lá, o arqui-inimigo de todos, para falar com o seu chefe de segurança que está lá na fábrica, sabe o que ele faz? Ele liga uma câmera, uma tela, e ele fala através de um monitor. É uma tela, é audiovisual, é live. 1927. Tem uma live acontecendo ali, entendeu? Então, live não é nada novo ainda. Então, a gente está falando de live, mas live é uma coisa que existe. Então, só que se no filme ele faz uma videoconferência, tipo isso? Ele faz uma videoconferência ali. Ele conversa através de uma live que hoje a gente chamaria de tela de... Conversa de Skype. Não é de Skype, não. É aquele monitorzinho que você chega num lugar e fala assim, moço, eu tô querendo entrar aí. Com quem você quer falar? Oi, tudo bem? Mas é uma live. Por que é live? Porque está sendo feito, é uma transmissão ao vivo, é uma live. Entendeu? 1927, vai. Eu não vou nem falar 26, vou falar 27. Então faz tempo, hein, que a gente tem live. Então, aí hoje, com a pandemia, a gente ficou meio receoso de trabalhar e todo mundo foi para isso, porque as empresas não podiam ter seus empregados. Porque senão ia matar todo mundo ficou isolado em casa. Eu estou isolado, eu estou aqui no meu escritório, você está na sua casa, cada um está no seu escritório, cada um criou um escritório. Eu já trabalhava aqui em casa e tal, mas eu tive que refazer essa estrutura para fechar uma porta, porque tem um cachorro latindo, tem o cara do ovo vendendo, tudo isso. Então, o que aconteceu? As empresas também sacaram assim, opa, é mais barato, a gente vai fazer um evento que custa XY, para trazer todo mundo no mundo todo. Mas a gente bota todo mundo numa tela, diminui o preço. Opa, ficou mais barato. Então, vai acabar. O prefeito de São Paulo está dizendo que a gente vai começar. Nos Estados Unidos, os eventos começaram. Tem futebol já com plateia na Europa. Nova Zelândia ninguém conta, porque lá, depois de Marte, o melhor lugar para se viver é Nova Zelândia. Né? Porque Marte ainda é o lugar que eu estou querendo chegar. Nossa, velho, Oceania intocável. Os australianos, agora eles voltaram, né? Mas há um tempo atrás os caras fez carnaval sem máscara lá, todo mundo. Não, eles tiveram que parar, fechar a cidade porque teve um caso de contaminação. Cara, vocês não sabem o que é contaminação, vem pra cá, aqui, ó. É contaminação na veia, mano. Nossa, velho, brasileiro é guerreiro real, cara. É real, mano. Os caras falam assim, morreram tantos lá na guerra do. Você tá brincando, sai na rua, você vai ver o que é guerra. Você não tá sabendo de nada, vocês estão por fora. Bom, tirando eles, então tá tudo voltando. Então eu imagino que no final assim desse ano a gente
o prefeito já está achando que vai ter Réveillon na Paulista. Então, está todo mundo otimista. Vamos continuar otimista, que a gente precisa trabalhar. Mas tirando os otimismos, vai acabar as lives, então vai acabar tudo isso, vai voltar tudo ao normal? Não, eu acho que não volta mais ao normal, né? Ao normal, aspas, né? Tudo que é normal? Tudo existe normal e paranormal ou anormal. Tudo é tudo normal. Então as lives, elas criaram um outro setor, uma maneira de se comunicar mais ágil, mais rápida, tecnologicamente. E eu fiz umas lives em parceria com umas produtoras também, conversando sobre essa questão do audiovisual. O audiovisual, ele não, a live, ela não vai acabar. Só que ela vai mudar. Ela vai virar uma coisa que já existe hoje, que é o que a gente chama de híbrido, ou seja, vai ter a live e vai ter o físico. Então esses eventos, eles vão continuar existindo. Por quê? Fala a verdade, Kurt, o que é bom na vida é aglomerar, mano. Lógico, contato humano, porra. Aglomerar, mano. Okay? Não podemos aglomerar por uma circunstância, por causa do vírus. Mas o bom, a gente vai precisar continuar. O ser humano precisa de gente em volta. A gente gosta. Não é só o ser humano, qualquer animal gosta disso, cara. Todos os seres que vivem quer gente. A planta, se ficar muito tempo sozinha, cara, ela morre. Se você não ficar lá com ela, não fazer os carinhos, conversar, tem gente que conversa e tal. Não tem nada de espiritual nisso. É uma questão de energia. A gente precisa se encontrar. Se a planta ficar muito tempo sozinha, ela morre. Não é só água e sol que ela precisa de atenção. O bicho precisa, o ser humano precisa. A sua mina, o seu namorado, sua namorada, seu filho, todo mundo precisa de atenção. A gente vai precisar voltar. Então, vai ter evento físico, mas a live eu acho que virou uma ferramenta muito importante. Eu acho que elas não acabam. Elas vão mudar. Estava vendo que tem já lá na China, eles estão fazendo reuniões, almoço, sabe como que eles fazem o almoço? Assim, senta aqui a sua família, eu sento com a minha família aqui, você está com a sua família aí, e um holograma. Vê um holograma de vocês, aí chama mais uma outra família, um outro holograma, tudo nos hologramas, reunião de holograma. A gente vai evoluir para o holograma, já tem aqui no Brasil também, mas é muito caro ainda fazer holograma, e é uma coisa legal também, vai continuar. Então, a gente vai continuar, acho que, criando outras maneiras de fazer audiovisual, lives. As lives do jeito que a gente faz, ela vai ter que evoluir, porque vai ficar cansativo todo mundo fazendo live do jeito. O podcast vai ter que evoluir, entendeu? E eu vi o grande cérebro da comunicação chamado Sérgio Malandro, estava falando que ele está fazendo já uns jogos dentro do podcast dele, porque daqui a pouco ninguém mais vai aguentar. Ele é um cara de comunicação, né? Ele sempre foi um cara que está antenado. Chama papagaio falante, né? É ele e um outro humorista e tal. Já vi uns dois episódios dele, legal. Acho que ele manda bem, é um cara comunicador, tá falando, é isso. Só que o que vai acontecer? O podcast vai sofrer isso, as lives vão sofrer isso. Já estão sofrendo. O que é? Tá tudo igual. Tá todo mundo fazendo, ligando, apertando o botão. Então, quando você começa a apertar o botão e fazer as coisas, cara, se não vier a criatividade sua, se não vier a inventividade, por isso que eu acho que qualquer um faz uma live, basta ter um celular. Mas as empresas vão precisar dar o upgrade, entendeu? Todo mundo vai precisar para vender, porque todos os produtos são iguais, o Kurt, tudo é igual. Então, daqui a pouco não vende mais. Então, precisa dos criativos. Precisa gente que cria coisa diferente. Onde estão esses criadores? Provavelmente no TikTok. Uma boa parte está lá no TikTok. Ali vão nascer os caras, entendeu? TikTok, a Kawaii, né? A Huawei, né? Que está competindo diretamente com o TikTok. Sim, que agora também tá dando grana para quem cadastra código do coleguinha, indica. Isso é uma estratégia de marketing sensacional. O que acontece, eu acho que é o seguinte, a questão não é live vai existir, não vai existir. É onde estão os criadores. Quem é o criador? Aquele seu sobrinho de 7 anos. Ele é um criador, velho. Não é um cara que se formou na escola. Se você formou, não formou, tanto faz. Você vai ter que entender. Ou você vai entender pelos recursos formais, ou você vai ficar se antenando. Mas vai surgir de todos os lados, cara. Não importa muito se você tem escola formal ou não. É importante? Mas não é determinante. É importante você estudar cada vez mais. Você tem que entender as coisas, velho. Ou você vai aprender sozinho, ou você vai aprender vendo os outros. Ou lendo os outros, ou assistindo os outros, ou ouvindo os outros. Mas aproveite para absorver tudo. Mas aquele moleque que já nasceu digital, a sua filha tem quantos anos hoje, Kurt? 3.
ela vai roubar o seu trabalho. Ela vai ter muito mais ela vai ter muito mais perspectiva de trabalho do que você, porque tem profissão que tem recursos, novas maneiras de trabalhar que eu e você não vamos fazer isso, entendeu? Então você vê o podcast. O que é o podcast, cara? É o rádio, velho. Isso existe antes da televisão, já existia rádio, entendeu? Já existia o telégrafo antes, entendeu? Então, a comunicação ela é antiga, ela sempre existiu. A maneira tecnológica de realizar, o e-mail é uma carta, velho, é a mesma coisa. É outras maneiras de fazer. Porque fica muito caro você botar no papel, não dá mais. Hoje vai via sinal, via internet, via cabo ótico, né? Enfim, Não, acabou. E-mail, SMS, isso aí já também tá ficando pra trás ele está agora, porque ficando, tem né? coisa mais Porque a gente rápido. lida muito com e-mail formalmente dentro de uma empresa. Mas o WhatsApp também ele já faz esse papel, né? Hoje a gente troca muita coisa pelo WhatsApp, porque ele é muito rápido, né? Ele faz tudo, ele faz vídeo, ele é rápido, né? Fala assim, cara, eu tô precisando dessa imagem. Ó, tá aqui, já mandei para você. Pronto, acabou. Já foi. A matéria não é um recurso, a tecnologia você vai precisar de uma coisa que ainda é humana. Mas a máquina é criativa. Tá bom. Um dia a máquina vai superar a gente, possivelmente, mas por enquanto ainda não. Você precisa ter gente que cria. Como é que vai ser feito isso, entendeu? Então, eu acho que é isso. A criação ela vai continuar existindo. Por quê? Não tem um vídeo lá no TikTok que você assiste que é mais legal que os outros? Pois é. Esse vídeo que é mais legal, ele é mais criativo. Ele tem todos os elementos lá. Mas foi uma menina de 17, de 14 anos que fez isso. E daí? Ela sabe fazer, entendeu? Ela aprendeu a fazer. Por algum motivo ela captou isso e sabe fazer. Ela não precisa, mas ela nem fez isso, não terminou o fundamental. Não é determinante isso, entendeu? É importante? Você estudar, continuar estudando, porque quanto menos você entende, cara, mais você vai ficar. O rolo compressor está passando sobre sua cabeça, entendeu? E a coisa da educação é seríssimo, cara, é seríssimo. Porque nós não estamos mais prestando atenção, nós estamos parece que a sociedade enrola todo mundo, fala assim, não, fica só no. Deixa a educação pra lá e você vai se ferrar, entendeu? Ah, eu sinto muito isso aí, do tipo assim, vamos imbecilizar toda a população pra eles ficarem ligadões numa cultura mais. Eu acho assim, eu acho que essa coisa de imbecilizar todo mundo, o tempo todo, né? A história é cíclica, acho que isso sempre existiu, entendeu? Ou eram os trabalhadores na época da Revolução Industrial que estavam lá, cada um fazia uma parte da produção, porque ninguém dominava, né? Porque a ideia era assim, você só vai montar a roda do carro, o outro só vai montar a direção. No final que fica a peça, ninguém conhece o todo, você só conhece uma parcela. Aquela ideia da revolução industrial de deixar dentro de um compartimento cada profissional para que ele nunca entenda o todo, esse princípio está na internet hoje, entendeu? Quer dizer, eu deixo lá você vendo vídeo, te dou R$ 20 por dia e você rola, troca, você toca a sua vida, entendeu? Você está aprendendo o que mesmo com isso, entendeu? Mas, Augusto, você É, acha que isso vai durar até quanto do TikTok como dar dinheiro? Você Pro acha que eles resto da vão. vida. Eu acho que vai existir outra coisa que vai vir substituir isso, entendeu? Eu acho que essa coisa, a internet, ela. Algumas empresas descobriram uma maneira de você manter o cara entretido, entendeu? Então, quando o cara está fazendo isso, alguém está ganhando com isso. A massa sempre vai ter gente manipulando essa massa sempre, seja política, seja de uma visão mais à direita, mais à esquerda, entendeu? Eu acho que sempre a gente vai ter um grupo sendo privilegiado. Não é que eu acho isso, cara, é a história, é a história. Em todos, você vai ver isso dividido em uma série de elementos. A internet, ela não é muito diferente disso, né? Você precisa segurar essa galera toda, ou é futebol, ou é internet. Todo mundo tem um celular hoje e está conectado, falando. Mas, de fato, isso está sendo produzido para quê? Né? Nós estamos evoluindo para que lugar? Acho que tem os potenciais, tem um cara criativinho ali. Ali vai surgir um gêniozinho dentro do TikTok, produzindo coisas que vai revolucionar tal. Mas é um ou dois ou três, né? A grande maioria vai ficar consumindo, né? Eu vejo um monte de gente assim querendo o produto que o Steve Jobs foi um dos criadores. Mas você vê pouca gente querendo ser um Steve Jobs, por exemplo, né? Eu acho que isso se dá em todas as instâncias. Eu não estou aqui, não sou também a palmatória do mundo, não estou dizendo que é o que está acontecendo. Agora, eu continuo pensando o seguinte: nós precisamos produzir. Eu estou falando dentro de um mercado, né? Produzir soluções.
Basicamente é isso que a gente produz. O que a gente produz? Eu produzo hoje como diretor artístico, eu sou um produtor cultural corporativo. Produzo soluções para uma empresa que tem um problema. Ela tem um problema para vender, ela tem um problema para se comunicar com um determinado setor, ela tem um problema para fazer aquilo ser aprendido por uma outra empresa. Ela precisa vender. Então, eu vendo isso, eu vendo soluções. Quais são as soluções? Dentro do audiovisual, né? Com recursos criativos, para que esse produto audiovisual fique mais palatável, mais agradável de quando chegue lá. Quando chega lá do outro lado, ele seja absorvido de uma maneira mais legal. Que não seja qualquer coisa. Eu sou a favor, por isso que eu bebo em todas as fontes. Eu assisto TV aberta, eu assisto streaming, pelo menos 3 ou 4 que eu tenho aí acesso, o áudio, TikTok, cultos, qualquer coisa eu estou assistindo. Eu quero ver comunicação. É isso, eu bebo nisso. O meu trabalho é produzir soluções para as empresas, né? Eu trabalho com soluções criativas, geralmente baseada com uma boa dosagem de arte, mas fundamentalmente não é arte, ela é negócios, né? Arte eu fazia quando eu fazia teatro, ali era arte pura, sem negócios. Hoje é business, né? Hoje é produção corporativa. A live ela é um produto, tem arte, tem uns elementos que eu vou pensar em arte, que vai trabalhar sonoridade, vai trabalhar o cenário, vai trabalhar figurino, vai trabalhar o texto. Isso tudo é bebido em conceitos de arte. Mas no fundo, é um produto comercial. Ele tem lá para vender, ele tem uma data também, né? Vai ficar no ar 3 meses. Acabou 3 meses, ele já é outro produto. Vai ficar no ar uma semana. As redes sociais, elas diminuíram esse tempo, né, Kurt? Porque um post seu, no outro dia ele acabou. Ele não tem mais função, né? Não, ele é engolido também por um monte de milhares de outros posts. Então cada dia você tem que pensar numa coisa que seja. Aí você vai botar uma melancia no pescoço. Tá legal. No primeiro dia a melancia no pescoço é da hora. Mas no segundo dia, fala assim: melancia no pescoço de novo? Você vai colocar o quê? Um trator na cabeça? Trator na cabeça! Mas aí, sabe? Aí você vai sempre pelo espalhafatoso. Por isso que eu tô te falando, aí vai ter uma hora que vai te faltar conhecimento formal, vai faltar para você ter um pouco mais de escolaridade, vai faltar o momento de você precisar ler um pouquinho. Mas não precisa ler. Tá bom. Só o TikTok não vai te dar cultura suficiente, porque é uma cultura descartável. Você vai ter que absorver. Se você. Você toca também, não toca? Toco. Tem um projeto, tem uma bandinha aí. Você acorda e tocou? Não, você tem que treinar. Você não tem que treinar? Tem que treinar. Às vezes até é chato, mas tem que treinar. E você não tem que aprender umas coisinhas diferentes para você tocar um pouquinho Todo melhor? dia, velho. Não só com. Olha, velho. Edição, quando eu tô editando um vídeo, Augusto, juro pra você, todo vídeo que eu vou editar, todos, desde o mais simples ao mais complexo, eu tenho que dar um pulo no YouTube pra aprender alguma coisinha ali, porque eu não sei. Todos, Augusto. E o YouTube, por exemplo, falou assim, o TikTok no YouTube, mas aqui são caminhos diferentes. Eles estão em setores, eu acho que um não derruba o outro. Eu acho que o Orkut, ele caiu, ele acabou, porque ele ficou obsoleto. Entendeu? Só por isso. Porque o Facebook, ele deu o pulo do gato que o Orkut não deu. O Snapchat no Brasil parece que não pegou, mas parece que nos Estados Unidos ele é forte, né, o Snapchat. Mas o que o Snapchat fez, o Instagram foi lá, correu e copiou. Então, eu acho que são coisas diferentes. Um não é melhor ou pior que o outro. A questão dele continuar vivo ou não depende da ideia dele, mas depende da absorção. O que o público gostou mais? Essa live que a gente está fazendo, pode ser que o público odeie, pode ser que o público goste, pode ser que o público nem saiba que existe. Você está entendendo? Então tem uma série de fatores. Tem muito conteúdo. Você abre o dia inteiro, tem conteúdo. Entendeu? A questão não é conteúdo, a questão é o que vai ser absorvido. E para ser absorvido, você vai ter que ter um conhecimento um pouco a mais. E só no YouTube, talvez você não aprenda. Você vai ter que ler alguma coisa, você vai ter que buscar alguma coisa que esteja. Porque tudo que está na internet está aqui, ó. Que são aquelas primeiras letrinhas do Google. Todo mundo tem acesso a isso aqui. Só que tem uma hora que você vai ter que aprofundar um pouquinho mais. Não é todo mundo que tem acesso, só algumas pessoas. Aí vai ter um lugar um pouco mais embaixo que só o pequeno grupo vai. Sabe por que esse pequeno grupo vai nesse lugar um pouco mais difícil? Não é que eles são escolhidos, que eles são mais inteligentes. Não.
é que eles eles se propuseram a fazer isso. Essa é a diferença, cara. Hoje, isso eu acho que eu acho que eu vivo no momento que eu queria viver. Eu acho que você tem acesso a tudo. Mas ter acesso a tudo não significa dizer que você está acessando tudo. É uma diferença gigantesca você ter acesso. Quantos cursos, não me responda, é uma pergunta sem resposta. Assim, quantos cursos você fez no último ano, aproveitando, entendeu? Você está aproveitando esse recurso? Qual coisa que você não conhecia que hoje você conhece? Esses são os diferenciais. Porque aquele menininho encantador, aquela menininha encantadora, aquele cachorro encantador, ele é encantador até o segundo vídeo. Depois, no terceiro vídeo, você não aguenta mais. Então, só colocar melancia no pescoço não vai ajudar muito. Não adianta você chegar lá no TikTok e colocar lá a palavra live. Ei, gente, eu tô aqui. Tá bom. A gente fica olhando pra sua cara, entendeu? Augusto, a última pergunta que eu tenho para te fazer é: existem 3 poderes na nossa nação: o legislativo, o executivo e o judiciário. A mídia barra comunicação é o quarto poder? É o quarto poder, claro, o quarto poder. Não só é o quarto poder, como a cada dia que passa se torna um poder tão forte quanto os outros 3, né? Em alguns momentos, para a gente, para o povo, para a grande maioria da população, às vezes passa a ser o primeiro poder, que é o único poder que você tem acesso. Só que esse quarto poder, com a ascensão desse poder das redes sociais, ele vira um quarto poder dividido, né? Que aí entra fake news, né? A fake news também é um poder, né? É um poder. A fake news é o vírus da informação, fake news. E às vezes ele tem mais poder do que a informação, né? Ele virou um quarto poder dividido, né? Eu acho que a comunicação hoje, que esse quarto poder, em alguns aspectos ele passa a ser o primeiro poder, porque graças ao jornalismo, à informação, você descobriu coisas que ninguém ia falar para você. Ninguém, entendeu? O foda da fake news é que ela não tem vacina, né, Augusto? Não tem. É o problema da vacina, é o problema da política. A fake news ela está em todas as áreas. E é o problema da sua família, né? Da minha família. Com certeza. É um problema nosso. Nós vamos ter que lidar com isso, né? Mas é isso. Eu acho que nós vamos ter que aprender. É uma coisa nova. Eu acho que eu vivo num momento muito legal do planeta, que a gente tem acesso muito mais rápido às coisas. Por outro lado, você tem que filtrar muitas coisas. Você encontra tudo em todos os lugares e você encontra uma porcaria em todos os lugares também que não serve para nada. E até a porcaria às vezes é importante você ter uma dosagem. Mas é isso, né, Kurt? Eu acho que o projeto, sim, para mim, hoje eu não considero mais eu não sou mais um homem de teatro. Eu acho que eu gosto do teatro, mas eu acho que eu gosto dessa comunicação, dessas interfaces. Pô, eu acho uma coisa muito louca você ter várias telas. A live, ela descreve, é o que a gente chama de omnichannel, né? Ou seja, a live ela fala, eu acho demais isso, você colocar um monte de... Eu estou conversando com você está na sua casa, eu estou na minha, Isso é no meu sensacional, home. cara. É Isso é fantástico. sensacional. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que usar esses recursos. Aconteceu uma coisa, o George Orwell, ele escreveu o livro em 1948, ele escreveu 1980, ele mudou o nome, ficou 1984, e lá tinha um grande personagem que é o Big Brother. E aí um holandês sacou isso e fez o Big Brother. O holandês, que acho que é um programa holandês, ele sacou essa história do Big Brother e criou todas essas câmeras. Mas isso foi uma coisa que foi pensada pelo George Orwell lá num momento. Inclusive é um livro bem, bem delicadinho para ler. Ele é chato para compreensão, é um livro meio chato. Em 1984, o livro foi escrito em 48. Em 1984, um cara em Paris, deve ter isso no YouTube em algum lugar. Nunca mais vi isso, mas eu estava na televisão assistindo. Um cara em Londres, eu acho que foi em Paris, e um cara em Nova York. Eles criaram um link e eles falaram via satélite, via alguma coisa, ao vivo pela primeira vez, os dois simultâneos. Nunca tinha acontecido isso. Em 1984, eles testaram essa coisa da câmera vigiando um, vigiando o outro. E eles fizeram essa manifestação. Se eu falar isso para sua filha, ou você fala assim, os caras fizeram uma transmissão
em Paris e outra transmissão ao vivo. Eles conversaram em Nova York ao mesmo tempo. A sua filha vai virar para você e falar assim: pai, dá licença, pai, dá licença, você está me atrapalhando para falar essa besteira. Não, isso é uma bobagem. Mas em 1984, esse sonho, essa visão do George Orwell lá em 48 foi fantástico. E hoje nós já estamos muito mais além. Nós estamos fazendo holograma e nós estamos pisando em Marte. E eu estou indo, velho. Eu só estou esperando o sinal do Wi-Fi melhorar, velho. Eu estou indo para Marte. Estou indo, velho. Ó, já deu para mim. Chegou o 3G em Marte, bora para lá, Augusto. Não, 3G não, tem que ser mais, né, mano? O 3G tá foda aqui. Bom, Augusto, então é isso, meu amigo. Se alguém quiser contratar os seus serviços, como é que te acham aí? Tem rede social? Como é que é? Eu tô nas redes sociais, tem no meu Instagram, chama Digital Gigli. No Instagram tá lá, acho que é o lugar mais adequado para me achar. Eu tenho o meu e-mail, augustogigli1@gmail, mas no Instagram você me acha, Digital Gigli. Estamos trabalhando, estamos criando, Para que eu posso contratar o Augusto, se eu quiser? Para quê? Para fazer uma live? Você tá produzindo? Eu dirijo lives, eu crio lives. As empresas precisam se comunicar. E muitas vezes uma live ela tem coisas que normalmente você não faz. E não fazendo essas, colocar numa ordem, colocar um roteiro, criar um vídeo para comunicação, criar uma live mais interessante para os seus, criar um treinamento, criar um EAD mais empolgante, que tenham mais histórias, roteiros, e tudo isso a gente trabalha. Eu faço isso dentro dessas lives corporativas, que a gente chama de live corporativa, que é essa comunicação dentro das empresas, entre empresas, o B2B ou o B2C também, para o cliente dele, né? Cara, muito obrigado pela sua participação, você é foda, pra mim foi uma honra. Augusto, eu sempre te falei, há uns 2 anos atrás, Augusto, qualquer hora eu vou montar um projeto aí e vou te chamar pra bater um papo. É mentira? Não, verdade. Faz até um pouco mais de 2 anos, hein? Não, a gente já tinha planejado isso há muito tempo. Fico feliz com o seu podcast, eu acho que está muito legal. Obrigado. Eu acho que eu quero sentar de novo com você agora fora do podcast para a gente conversar mais, para bater essa bola. Eu estou correndo também nessas coisas do audiovisual, mas o podcast está dentro do meu radar. Embora eu sou mais um espectador do podcast, mas eu quero, inclusive, trabalhar mais com isso. Agradeço demais, que foi uma honra também participar. Fico muito feliz. Espero que a gente aproveite muito desse conteúdo aí que nós falamos. E grande abraço. Abraço a todo mundo que está aí nos ouvindo. Foi um prazer discutir questões que são inerentes ao nosso dia a dia. Não existe aqui uma lição de vida, existem experiências. Experiência o tempo todo. E algumas experiências são melhores, outras são aprendizado. A gente está aprendendo o tempo todo. Não existem soluções exatas e perfeitas. Nós estamos aprendendo a fazê-las diariamente. E o digital está dando um recurso muito legal, cara, que é você fazer fazendo. Quando você vai assistir um vídeo e fala assim, cara, aprendi, entendeu? Então acho que é isso. A grande sacada de hoje em dia é compartilhar. Compartilhar tudo. Em falar em compartilhar tudo, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @2brotherspodcast. Esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas digitais, vai estar no Deezer, no Spotify, no YouTube, no SoundCloud. Então assim, compartilha lá, dá uma força, ouça o 2 Brothers Podcast, comenta lá, manda um direct pra gente, interaja, certo, brothers? E é isso, certo, Augusto? Maravilha, velho. Obrigado pelo convite. Foi um prazer aqui ficar com você, trocando essas ideias. E vamos para frente. Grande abraço, boa semana para você, para o 2 Brothers e para todos nós. Abração. Valeu, Augusto. Muito obrigado. Obrigado você que ouviu o nosso programa até o final. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Somos os filhos do meio da história, gente. 2 Brothers Podcast.